O quinto livro de Moisés, Deuteronômio, capítulo 1. Moisés relembra a Israel as promessas do Senhor em Horebe. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão no deserto, na Arabá, defronte do Mar Vermelho, entre Paraã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho do monte de Ser, até Cádiz Barneia. Aconteceu que aos 40 anos no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme todas as coisas que o Senhor lhe mandará acerca deles, depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, o qual habitava em Esbom, e Og, rei de Basã, que habitava em Astarote Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, Moisés resolveu declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus falou-nos em Horebe, haveis estado durante bastante tempo neste monte. Voltai-vos e ide ao monte do Amorreu e a todos os lugares na Arabá, no monte, nos vales, no Neguebe e à costa do mar, na terra do Cananeu e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Vede, eu vos entreguei a terra, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles a sua descendência depois deles. A nomeação dos juízes. Naquele tempo eu vos falei dizendo: Eu sozinho não posso vos levar. O Senhor vosso Deus tem multiplicado a vós, e eis que hoje vós sois multidão como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que agora sois, e vos abençoe como vós prometeu. Como levarei sozinho o vosso peso, vossas cargas e vossas contendas? Tomai-vos de vossas tribos varões sábios, entendidos e experimentados, para que eu os ponha por vossos chefes. E me respondestes: Bom é fazer o que tens dito. Tomei os principais de vossas tribos, varões sábios e experimentados, e os coloquei sobre vós como chefes e chefes de milhares, de centenas, de 50 e de 10, e governadores de vossas tribos. Então mandei mensageiros a vossos juízes, dizendo: Ouvi entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão e o estrangeiro. Não estabelecereis distinção de pessoa no juízo. Ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis ninguém, porque o juízo é de Deus, e a causa que vos for difícil, vós a trareis a mim, e eu a ouvirei. E vós mandei naquele tempo tudo o que haveis de fazer. A missão dos 12 espias. Tendo saído de Horebe, passamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes pelo caminho do monte do Amorreu, como o Senhor nosso Deus ordenou-nos, e chegamos até Cádiz Barneia. Então eu disse a vós: tendes chegado ao monte de Amorreu, o qual o Senhor nosso Deus nos dá. Vede, o Senhor vosso Deus entregou-vos a terra, subi e tomai posse dela, como o Senhor, o Deus de vossos pais, disse a vós: não temais nem vos assustais. E chegastes a mim todos vós, e dissestes: enviemos varões diante de nós que nos reconheçam a terra, e em seu regresso nos digam por qual caminho devemos subir e as cidades aonde chegaremos. E isso me pareceu bem, e tomei 12 homens dentre vós, um varão de cada tribo,
e se encaminharam, subiram um monte e chegaram até o vale de Escol e reconheceram a terra. Tomaram em suas mãos do fruto do país e nolo trouxeram e nos contaram, dizendo: é boa a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Há incredulidade sobre o relato dos espias. Porém, vós não quisestes subir antes, fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes em vossas tendas, dizendo: porque o Senhor nos odeia, tirou-nos da terra do Egito para nos entregar nas mãos do amorreu, a fim de nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos atemorizaram nosso coração, dizendo: este povo é maior e mais alto que nós. As cidades são grandes e amurralhadas até o céu. E também vimos ali os filhos de Anak. Então eu vos disse: não vos assusteis, nem tenhas medo deles. O Senhor vosso Deus, o qual vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme todas as coisas que fez por vós no Egito, diante de vossos olhos. E no deserto vistes que o Senhor vosso Deus trouxe a vós, como traz o homem a seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegar a este lugar. Mas mesmo assim não crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho e vos indicava o lugar no qual devieis acampar com fogo de noite para vos mostrar o caminho que devieis seguir e com uma nuvem de dia. Deus castiga Israel. Ouviu o Senhor o rumor de vossas palavras e se indignou e jurou, dizendo: nenhum desses homens dessa má geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a ele darei a terra que pisou, e a seus filhos, porque seguiu fielmente o Senhor. Também contra mim se irou o Senhor por causa de vós e me disse: tampouco tu entrarás lá. Josué, filho de Num, o qual vos serve, ele entrará lá. Animai-o, porque ele fará com que Israel herde a terra. E vossos meninos, os quais dissestes que serviriam de presa, e vossos filhos que não sabem hoje do bem nem do mal, eles entrarão lá, e a eles eu a darei, e eles a herdarão. Mas vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. A derrota de Orma. Então respondestes e me dissestes: temos pecado contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou, e vos armastes cada qual com suas armas de guerra, e vos preparastes para subir o monte. O Senhor me disse: dize-lhes: não subais nem pelejeis, pois não estou entre vós, para que não sejais derrotados por vossos inimigos. E vos falei, e não destes ouvidos, antes fostes rebeldes à ordem do Senhor, e, persistindo com presunção, subistes ao monte. Mas os amorreus que habitavam naquele monte saíram a vosso encontro e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram em Seir até Orma, e tornastes e chorastes diante do Senhor. Mas o Senhor não escutou vossa voz, nem vos deu ouvidos. Estivestes em Cádiz por muitos dias, durante todo o tempo em que ficastes
ali. Os anos no deserto, capítulo 2. Depois voltamos e saímos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor disse ir por muito tempo, e o Senhor me falou: Tendes rodeado bastante este monte, voltai-vos para o norte. Ordena ao povo, dizendo: Passando vós pelo território de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, eles terão medo de vós, mas vós guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque não vos darei de sua terra, nem sequer o que pisar a planta de um pé, porque eu dei por herança a Esaú o monte de Seir. Comprareis deles por dinheiro os alimentos que comereis, e até comprareis deles a água que bebereis, pois o Senhor teu Deus abençoou-te em toda a obra de tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto, e já faz 40 anos que o Senhor teu Deus tem estado contigo, e nada tem faltado a ti. Passamos, pois, pelo território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, pelo caminho da Arabá, desde Elate e de Ezion-Geber, voltamos e tomamos o caminho do deserto de Moabe. O Senhor me disse: Não molestes Moabe, nem lhe faça guerra, porque não te darei possessão de sua terra, porque eu dei Ar por herança aos filhos de Ló. Os Emins habitaram nela antes, povo grande e numeroso e alto como os filhos de Aнаque. Eles também eram considerados gigantes como os filhos de Aнаque, e os moabitas os chamavam de Emins. E Seir antes habitaram os Horeus expulsos pelos filhos de Esaú, e os destruíram de sua presença e habitaram no lugar deles, como fez Israel na terra que lhes deu o Senhor por possessão. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered, e passamos o ribeiro de Zered. Os dias que andamos de Cádiz Barneia até quando passamos pelo ribeiro de Zered foram 38 anos, até que se acabou toda a geração dos homens de guerra do meio do arraial, como o Senhor lhe jurará. Também a mão do Senhor veio sobre eles para destruí-los no meio do arraial até serem extintos. Aconteceu que depois que morreram todos os homens de guerra dentre o povo, o Senhor me falou dizendo: Tu passarás hoje a fronteira de Moabe por Ar. Quando chegares até defronte dos filhos de Amon, não os molestes nem contendas com eles, porque não te darei possessão da terra dos filhos de Amon, pois aos filhos de Ló a dei por herança. Também esta foi considerada terra de gigantes, habitaram nela gigantes em outro tempo, as quais os amonitas chamavam Zanzumins, povo grande, numeroso e alto como os filhos de Aнаque, aos quais o Senhor destruiu diante dos amonitas. Estes sucederam àqueles que habitaram em seu lugar, como fez o Senhor com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, diante dos quais destruiu os Horeus, e eles sucederam a estes e habitaram em seu lugar até hoje. E aos Aveus, que habitavam nas aldeias até Gaza, os Cafitores que saíram de Cafitor, os destruíram e habitaram em seu lugar. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon, eis que entreguei em tua mão Seom, rei de Esbom, amorreu, e sua terra começa a tomar posse dela, e entra em guerra com ele. Hoje começarei a incutir temor e espanto de ti sobre os povos debaixo de todo o céu, os quais ouviram tua fama e tremeram e se angustiaram diante de ti. A conquista do reino de Seom.
Enviei mensageiros a partir do deserto de Quedemote a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: Vou passar por sua terra, segurei o caminho sem me desviar para a esquerda nem para a direita. Vender-me-ás por dinheiro a comida que eu consumir e a água também. Apagarei somente e deixei-nos passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, e os moabitas que habitavam em Ar, até que cruze o Jordão em direção à terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Mas Sihon, rei de Hesbom, não quis que passássemos por seu território, porque o Senhor teu Deus havia endurecido seu espírito e obstinado seu coração para entregá-lo em tua mão, como hoje se vê. E me disse o Senhor: Eis aqui, eu tenho começado a entregar diante de ti Seom, a sua terra. Começa a tomar posse dela para que a herdes. E saiu Seom a nosso encontro, ele e todo o seu povo, e nos apresentou batalha em Jassá. Mas o Senhor nosso Deus entregou-o diante de nós, e nós o derrotamos, e também a seus filhos e a todo o seu povo. Tomamos então todas as suas cidades e a destruímos com seus homens, mulheres e crianças, não deixamos ninguém, apenas tomamos para nós o gado e os despojos das cidades que havíamos tomado, desde Aroer, que está junto à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no vale, até Gileade. Não houve cidade que escapasse de nós. O Senhor nosso Deus entregou todas em nosso poder. Somente a terra dos filhos de Amon não chegamos, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades do monte, nem a lugar algum que o Senhor nosso Deus havia proibido. Com a derrota de Og, rei de Bazã, Israel completa a conquista da Transjordânia. Capítulo 3. Voltamos, pois, e subimos o caminho de Bazã, e nos saiu ao encontro Og, rei de Bazã, para pelejar, ele e todo o seu povo em Edrei. E me disse o Senhor: Não tenhas temor dele, porque em tua mão entreguei-o e a todo o seu povo com sua terra, e farás com ele como fizeste com Seom, rei amorreu, que habitava em Hesbom. O Senhor nosso Deus entregou também em nossa mão Og, rei de Baçã, e todo o seu povo, ao qual derrotamos até acabar com todos. Tomamos então todas as suas cidades, não ficou cidade que não lhe tomássemos, 60 cidades, toda a terra de Argob do reino de Og em Baçã. Todas essas eram cidades fortificadas com muros altos, com portas e ferrolhos, sem contar outras muitas cidades sem muro, e as destruímos como fizemos a Seom, rei de Hesbom, matando em toda a cidade os homens, as mulheres e as crianças. Tomamos para nós todo o gado e os despojamos das cidades. Também tomamos naquele tempo a terra desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon, das mãos dos 2 reis amorreus que estavam para além do Jordão. Os sidônios chamam Hermon Sirion e os amorreus Senir. Todas as cidades do Planalto, todo Gileade, todo Baçã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og e Baçã, porque apenas Og, rei de Baçã, ficará do resto dos gigantes. Sua cama, uma cama de ferro que está em Rabá dos Amonitas, tem cerca de 6 metros de comprimento por pouco mais de 2,5 metros de largura, segundo a medida vigente. Ruben, Gade
e a meia tribo de Manassés se estabelecem ao oriente do Jordão. E esta terra que herdamos naquele tempo, desde Areor, que está próximo ao ribeiro de Arnon, e a metade do monte de Gileade com suas cidades, dei aos Rubenitas e aos Gaditas, e o resto de Gileade e todo o Baçã, do reino de Og, toda a terra de Argobe, que se chamava a terra dos gigantes, dei a meia tribo de Manassés. Jair, filho de Manassés, tomou toda a terra de Argobe até o limite dos Jesuritas e dos Maacatitas, e chamou a Bazã. Avote Jair, nome que tem hoje, e a Maquir dei Gileade. E aos Rubenitas e Gaditas destinei sua porção a partir de Gileade até o ribeiro de Arnon, tendo como limite o meio do vale até a torrente de Jaboque, o qual marcava a fronteira dos Amonitas. Também Arabá com o Jordão, com limite a partir de Quinerete até o mar da Arabá, o mar salgado, abaixo das ladeiras, de Pisga a oriente. E vos determinei então, dizendo o Senhor vosso Deus: vos deu esta terra por herança, mas passareis armados todos os valentes diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Somente vossas mulheres, vossos filhos e vossos gado, eu sei que tendes muito gado, ficarão nas cidades que vos tenho dado, até que o Senhor dê repouso a vossos irmãos, assim como a vós, e eles também herdem a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá para além do Jordão. Então voltareis cada um à herança que vos tenho dado. Também ordenei a Josué naquele tempo, dizendo: teus olhos verão tudo o que o Senhor vosso Deus fez esses dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reis aos quais tu passarás. Não os temeis, porque o Senhor vosso Deus, ele é o que peleja por vós. Moisés não obtém permissão para entrar em Canaã. Orei ao Senhor naquele tempo, dizendo: Senhor Deus, tu começaste a mostrar a teu servo tua grandeza e tua mão poderosa, porque qual Deus há no céu ou na terra que faça obras e proezas como as tuas? Deixa-me passar, e eu te peço, para que veja aquela boa terra que está para além do Jordão, aquele bom monte e o Líbano. Mas o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, e por isso não me escutou. E me disse o Senhor: basta, não me faleis mais deste assunto. Sobe ao cimo de Pisga e levanta os olhos para o oriente, para o norte, para o sul e para o oriente, e a vejas com os teus próprios olhos, porque não passarás o Jordão. Manda Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e lhes fará herdar a terra que verás. E paramos no vale diante de Bet-peor.